Uma palavra em tempos difíceis, né? Que é o nosso tema, tá, hoje. Uma palavra em tempos difíceis. Nós temos aqui Ezequiel 2, de 1 a 7, que fala assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são duros semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá assim, diz o Senhor Deus. Eles que ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Não é? Dura palavra mesmo, em tempos difíceis, né? Uma missão também para Ezequiel, muito difícil, porque o Senhor já colocou aquilo que ele ia encontrar, que não era fácil e muito difícil. Deus descreveu não apenas o que gostaria que Ezequiel falasse, mas também as condições nas quais ele iria servir. O chamado de Deus não depende das respostas das pessoas. Ezequiel teve que permanecer firme, mesmo quando as pessoas o ignoraram. Isso representa um grande desafio. Qual é o papel de Deus e qual é o nosso? Temos ou não a permissão para falar sobre o que povoa a nossa própria mente e emoções? Né? Achei interessante no texto aqui, porque Deus fala com Ezequiel sobre a questão da expressão facial deles. É, incrível. Ele fala assim, não preocupe com a cara que eles vão fazer. A carranca. Esquenta a cabeça, não. Vai ter cara feia, mas tem que falar. Amém. Não é? E tem coisas que tem que ser faladas. Infelizmente. E aí, como é que as pessoas estão preparadas para isso ou não? Olha, Guerra, principalmente quando os tempos são difíceis, o que normalmente as pessoas querem ouvir é uma palavra de livramento, uma palavra de escape, uma palavra que venha de acordo com aquela necessidade e o seu coração. Então, esse é um dos grandes desafios que o profeta de Deus ou aquele que está na responsabilidade de entregar uma palavra de Deus tem. Porque nem sempre a palavra que Deus tem é uma palavra onde a solução do problema vai ser estabelecido no tempo que as pessoas esperam e do jeito que as pessoas esperam. Então, nesse caso específico, Ezequiel, ele estava profetizando para, como ele já estava em Babilônia, como ele já estava no exílio, ele estava profetizando para a nação de Israel, que também estava no exílio junto com ele. Então já tinham visto coisas ruins acontecerem, só que aquilo que eles viram ainda não era tudo que Deus tinha para fazer. Haveria uma quantidade de ações que desenrolariam ainda a partir daquele tempo e que seriam mais difíceis até mesmo do que aquelas que eles já tinham vivido. E que esperavam que, de alguma maneira, fosse cessar, né? Porque o povo já estava exilado, o povo já estava se sentindo escravo e fora da sua pátria. Então, tipo assim, diante de todas essas situações ruins,
o que vem mais por aí? Então, essa era a palavra de Ezequiel. Uma palavra onde aquilo que vocês viram até aqui ainda não é nem uma parte daquilo que Deus ainda vai fazer. E tem uma coisa muito interessante, Guerra, porque Deus ele prepara realmente Ezequiel para viver esse momento e esse ministério profético dele. Primeiro, deixando muito claro que Ezequiel deveria falar aquilo que ele iria ouvir de Deus. Então, por isso vem os questionamentos, né? Com certeza. Então, ele poderia falar alguma coisa além daquilo que Deus estava dizendo? Ou ele poderia colocar alguma coisa da sua própria emoção ou daquilo que ele pensava, né? Então, Deus foi muito claro com ele. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, você falará aquilo, especificamente aquilo que eu te mandar falar. Então, e já adverte, não se preocupe, porque eles são casa rebelde. Eles não vão te ouvir, eles vão endurecer o rosto contra ti, Sim. porque o coração deles já estavam endurecidos. E como aquilo que aparenta no nosso estereótipo é de acordo com aquilo que está dentro de nós, assim como o povo tinha um coração duro, o rosto deles seria também um rosto duro contra a palavra que Ezequiel ia dizer. Então, esse é o momento onde Ezequiel ele realmente começa a desenvolver o seu ministério diante de todas aquelas situações adversas que o povo já estava vivendo, mas com um nível de dificuldades ainda maior. E é muito interessante porque, como Deus já sabia que o povo teria dificuldade de ouvir aquilo que Ezequiel teria para dizer, Ezequiel teve em muitos momentos que viver aquilo que ele iria falar antes mesmo de falar. Quando nós olhamos principalmente a primeira metade do livro de Ezequiel, nós vamos ver o quanto que Ezequiel é usado por Deus através do que nós chamamos de atos proféticos. Isto é, ele vivencia aquela situação, né, que Deus estaria usando como sinal, como símbolo daquilo que o povo ia viver ou daquilo que Deus ia fazer. Então ele realmente foi um dos profetas que tem um ministério muito evidenciado nesses atos proféticos, vivendo e sentindo aquilo que o povo iria viver e sentir. Então ele viveu antes do povo aquilo que Deus ia fazer. Ok, Rogério. Nós já temos aqui uma série de participações, a gente vai... Olá, sou César de Nova Friburgo, peço oração pela minha família, este programa é muito abençoado, que Deus abençoe vocês, pastores. Obrigado, viu, César? Deus abençoe a sua vida também. Nós vamos orar aqui no final do programa, tá joia? Parabéns pelo rico programa, peço oração pelo Rio Grande do Norte, vivendo momentos difíceis de violência, em Mossoró, Rio Grande do Norte. É verdade, tem acontecido muito, a gente tem acompanhado, né, pelos noticiários. Em nome de Jesus nós vamos orar, assim, colocar a vida. Peço oração pela minha filha Vanessa, que está afastada dos caminhos do Senhor. Sou do interior de São Paulo. Deus abençoe os pastores poderosamente, obrigado. Amém. Vamos orar, sim, vamos colocar a vida dela no altar do Senhor. A paz do Senhor, sou de Presidente Epitácio, São Paulo. O programa de vocês tem me ajudado demais. Eu gostaria muito de uma ajuda na situação acima. E ela, na situação acima, ela mandou para a gente a respeito de sonho. Né? Um sonho, e a gente tomou a seguinte atitude a respeito dos sonhos. Você digita, você envia por um e-mail que vai aparecer aqui na tela, que é o e-mail da Clínica da Alma. Então você coloca ali com riqueza de detalhes a respeito dos sonhos e é só enviar para esse e-mail que a gente vai olhar, analisar, buscar direção a respeito se ele tem um significado
profético, espiritual, tá bom? Para a sua vida. Então, faça isso que a gente depois envia para você a resposta, tá bom? Deus abençoe. Temos uma pergunta aqui, DDD 74. Como vencer o pecado? É o irmão Aécio, de Casa Nova, na Bahia. E aí? Correr na frente dele. Deixar ele para trás, né? Vencer as Olimpíadas, sair fora dele. O pecado você tem que sair. José correu Fugir da aparência do mal, fugiu do pecado lá. A hora que ele viu que a coisa ficou... Ele fugiu. Se você não está conseguindo lutar, aí você precisa de ajuda nesta área. Muitas vezes a pessoa não consegue lutar contra aquilo que está afligindo ela. Aí realmente você precisa de alguém que te acompanhe para te ajudar a sair desse pecado. Pode ser uma coisa do passado, pode ser uma ferida que está levando você, pode ser algo que está incomodando a sua alma. Então tem várias formas que vêm, não é? Agora, uma coisa você tem que fazer: fuja do pecado, fuja das coisas, fuja da raiz do mal, sabe? Sai fora disso, não entre, evite, não passe aonde. Se tiver um lugar que está te levando a pecar, muda dali, sai daquele lugar, não passa ali mais. Então fuja disso. A melhor forma é fugir. Se não está conseguindo, então vai, procure alguém, busca ajuda, alguém para te ajudar, e o mais rápido possível, para essa coisa aí não virar um lodo aí, viu? Senão depois vira um lodo aí fica feio. Aí você não consegue, né? O inimigo tenta lançar uma seta na sua mente e cauterizar isso, e depois você coloca isso como normalidade na sua vida. Aí é que é o perigo. Alô, pastores Guerra, Rogerinho e Rogerão. Queridos, uma semana de abstinência, de participação e de risos. Jesus abençoe vocês. Quero mandar um beijo para minha mãe, a Cleides Mourão. Por favor, orem por mim. Forte abraço. Nosso querido Tiagão, né? Que está sempre aí firme, participando, né, Tiagão? Bom dia, pastores. Gostaria de ter uma revelação de Deus para os senhores. Gostaria de ter uma revelação de Deus pelos senhores, é isso? Meu neto está sempre doente e eu também. Quando não é um, é o outro. Pode ser espiritual? Ele tem 1 ano. Obrigado, amados. Rogério, é uma situação que a gente precisaria ter uma visão mais ampla do quadro como um todo, né? Pode ser ataques de espíritos de enfermidade? Pode. Nós não descartamos essa possibilidade, né? Pode ser também algum tipo de deficiência orgânica e que acaba fazendo com que o sistema imunológico não venha responder à altura os ataques de vírus e bactérias? Também pode. Pode ser, inclusive, uma situação emocional, né? Porque as emoções, elas vão debilitar o nosso corpo físico e também debilitar o nosso sistema imunológico. Agora, seria importante a gente poder fazer um mapeamento mais detalhado a respeito desses quadros e até mesmo ver que tipos de enfermidades estão sendo mais frequentes e se há algum espírito, inclusive de maldição, não é? Nesse tipo de enfermidade. A gente não tem mais informações, fica difícil dar um parecer. Mas pode ser, sim, espiritual, como pode ser emocional, como pode ser físico. Exato. Né? Paz e graça, pastores. O meu momento difícil tem sido causado pelo desemprego. Sinto que essa situação adversa tem me abalado até fisicamente. Será que estou assim por estar com a minha fé abalada? Ou porque Deus tem algo a trabalhar em mim? Sou a Vanessa de Sabará. Participei na semana passada pedindo oração para abrir uma porta de emprego. Renovo o meu pedido de oração. Amém, né? Bom orar, né? Para que Deus abra essa porta. Uma coisa leva a outra.
né? Muitas vezes a pessoa está desempregada, então aí entra na questão circunstancial, entra dívida, entra um monte de questões que leva a pessoa a desanimar, né? E não acreditar até no amanhã. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sua fé. Você não pode perder a fé e acreditar que Deus vai abrir essa porta para você. Você não pode perder essa perspectiva, não é? Segundo lugar, não deixe que isso venha somatizar na sua vida. Você vai desanimar, vai se entregar, aí a hora que você arrumar um emprego, aí você está, né, toda cheia de problemas maresia, lá. Né? Entendeu? Tá toda cheia de maresia aí, né? Aí a coisa fica feia, viu? Então procure agora se estruturar, não deixe somatizar. Exato. Porque depois você vai trabalhar e você não está em condições. É melhor, né? Então não deixe que a circunstância venha te abalar. E Deus vai abrir essa porta para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, tem uma coisa interessante, Guerra, porque eu sei que essa situação dela não é uma situação isolada. Sim, nós temos muitas pessoas, aliás, segundo os dados que a gente teve na semana passada, são mais de 11 milhões de brasileiros numa situação fora do mercado formal de trabalho. Então, é uma situação que muitas pessoas estão vivendo por elas. De qualquer maneira, né, independente da situação financeira, da crise e de como você deve se preparar, uma das coisas que você precisa fazer é esperar que a provisão ela vem do Senhor. Deus, Ele sabe, conhece todas as nossas necessidades e Ele tem um compromisso com as nossas necessidades, isto é, com as necessidades daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Amém. Então, você não pode deixar nunca de acreditar de que as suas necessidades elas serão supridas como têm sido supridas. Agora, isso é uma excelente oportunidade para Deus trabalhar em nós a nossa dependência nele. Então não é pela força do nosso braço, não é pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento e nem é também por causa de um trabalho ou de um serviço de carteira assinada ou não, que Deus vai deixar de suprir as nossas necessidades. Amém. Então a nossa dependência precisa estar nele, o suprimento nele e regozijar com os pequenos milagres, porque os pequenos milagres têm a mesma força de um grande milagre, porque tudo provém de Deus. Amém. Ele é o Deus provedor, não é? Não é? Amém. Então nós temos aqui, Rogério, Deus chama ao serviço e as pessoas confirmam nosso chamado. Então Deus chama e as pessoas confirmam nosso chamado. E não tem nada melhor do que isso, né, das pessoas confirmarem aquele chamado, né, que a gente tem, né, reconhecer e confirmar o chamado. Exato. Deus chama, as pessoas confirmam, né? É uma das evidências, né? É um reconhecimento. As pessoas reconhecem o chamado. E é muito interessante, Guerra, porque quem faz o chamado é Deus. Não é? Então não são as pessoas que chamam, é Deus que chama. E há um reconhecimento desse chamado através das pessoas. E muitas vezes nós criamos um nível de expectativa em cima das pessoas e não em cima daquilo que Deus tem nos falado e daquilo que Deus tem nos direcionado. Então, esse chamado mesmo, tanto o chamado de Ezequiel quanto o chamado de Jeremias, que a gente, há alguns programas atrás, falou muito especificamente, né? Então, Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ezequiel agora ele está sendo chamado e chamado para um momento específico. Então, agora, cabe aos homens reconhecer esse chamado, né? E serem instrumentos de Deus, e nós vamos falar isso daqui a pouco, para que esse chamado que é reconhecido realmente alcance todos os resultados e a potencialidade daquilo para o qual Deus nos chamou. Amém. Agora, nós precisamos ter essa clareza de que o chamado é de Deus, não é?
O chamado, ele não vem do coração do homem. Eu gosto muito, né, do texto do Evangelho de João, lá no capítulo 1. E isso não nasceu na vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, o chamado é assim, né? Ok. A paz do Senhor, sou do Rio de Janeiro, meu nome é Jaqueline, louvo a Deus por esse programa. Peço oração por minha família e minha filha Júlia, que se encontra afastada dos caminhos do Senhor, né? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar sim. Obrigado, viu, Jaqueline, pela sua audiência. Temos aqui uma outra participação. A paz do Senhor, como agir diante da minha irmã, que após todo o clamor da minha mãe em prol da sua vida espiritual, não demonstra nenhum querer e continua em sua religiosidade. Minha mãe faleceu há quase 8 meses, convertida em Cristo, mas essa irmã está totalmente afastada de nós. Olha só, você não se identifica, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é uma questão que nós temos que, lançar e deixar no altar do Senhor. Ou seja, nós apresentamos a vida das pessoas, sua mãe intercedeu, a sua mãe faleceu e a sua irmã não quer saber do Evangelho. Continue fazendo a mesma coisa que sua mãe fez, continue orando, continue colocando a vida dela diante do Senhor, porque, todas as vezes quando nós tentamos fazer algo que é da ação, competência do Senhor, isso é religiosidade. Quando a gente tenta assumir algo, não é, que é de competência do Senhor, Deus está demorando demais, deixa eu fazer. Então, isso é atos de religiosidade e a gente vai acabar atropelando aquilo que Deus quer fazer. Então, por favor, continue a fazer o que sua mãe fazia. Ore por a sua irmã, testemunhe com a sua própria vida, né? E principalmente o testemunho principal, que chama-se amor. Continue amando a sua irmã, ela precisa, independente daquilo que ela está crendo hoje, mas ame, testemunhe com a sua vida muito mais que palavras. E principalmente no seio familiar, palavras às vezes atrapalham muito mais do que atitudes. Né? As pessoas nos conhecem, as pessoas te conhecem, então assim, viva o Evangelho dentro de casa e aproveite as oportunidades para testemunhar, ok? Isso é a melhor coisa que você pode fazer e com certeza você vai ver o efeito disso. É tranquilo. Você pergunta como fazer com a sua irmã, ame-a de todo o seu coração, ok? Nós temos aqui uma outra participação, DDD 84, bom dia, paz do Senhor, peço oração pela Jaqueline, de Natal, Rio Grande do Norte. Amém. E aí, Guerra? Olha, nós temos aqui, Deus distribui dons e virtude, e as pessoas cooperam com seus dons. Deus distribui dons e virtude e as pessoas cooperam com seus dons, né? Deus distribui. Sim. Não, gente? E essa cooperação, como é que nós ficamos com isso? Até que ponto coopera? Aí tem duas coisas interessantes, Guerra. Da mesma maneira que compete a Deus fazer o chamado e os homens em reconhecer esse chamado, compete a Deus dar, né, liberar os dons para o cumprimento desse chamado, mas ele não exclui a ajuda de outras pessoas que vão cooperar com você no exercício do seu chamado. E isso é muito importante, porque da mesma maneira que eu recebo os dons de Deus para o meu chamado, eu posso ser ajudado ou receber a contribuição de outras pessoas que têm dons diferentes dos meus, mas que vão me ajudar a exercer esse chamado. Então, isso é muito importante. Na maioria das vezes, Deus não nos chama para fazer algo especificamente isolado e sozinhos, mas Ele quer que nós cooperemos uns com os outros. Então, Paulo, ele quando fala a respeito de dons, e ele fala a respeito de dons em muitos momentos, ele o tempo inteiro está falando e fazendo a analogia de que nós somos membros de um corpo
cada membro com a sua função, mas cooperando juntamente para o funcionamento desse corpo. Então, o chamado é algo específico que Deus dá. Nós, como pessoas, reconhecemos esse chamado, mas não basta só reconhecer esse chamado. Eu reconheço o chamado e colaboro com esse chamado, com os dons que Deus me deu. Isso é extremamente importante, não é? Então, não basta simplesmente reconhecer que a pessoa tem um chamado e falar com ela, se vira. Né? Se Deus me deu dons e habilidades e recursos para ajudar você no exercício do seu chamado. E devemos entender isso. O exercício do chamado de cada um de nós tem um propósito muito maior, que é o estabelecimento do reino de Deus. Então, eu sou cooperador do meu irmão à medida que eu faço aquilo que eu posso fazer para que ele exerça o seu chamado e assim nós dois juntos vamos estabelecer o reino de Deus. Então essa é a visão, né? Então tudo aquilo que você tem e que pode ajudar outros, então ajude, porque você está se comprometendo com a expansão do reino, com a edificação do corpo e com aquilo que Deus quer, não somente para você, mas para todos os homens ao redor do mundo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.